Olá, eu sou o Enxadrezando. Estamos compartilhando os nossos estudos e nossas experiências no xadrez. No vídeo passado nós mostramos uma série de 8 exercícios resolvidos e comentados conforme a nossa experiência. Dando continuidade a essa série de vídeos, nós vamos fazer mais 8 exercícios comentados, e tentar passar para vocês como organizar o pensamento para que vocês possam melhorar as suas habilidades no jogo de xadrez. Exercício 1. O oponente acabou de atacar o nosso cavalo. Perceba que há uma torre atacando, e outra defendendo o peão. O cavalo e o rei também atacam e defendem o mesmo peão respectivamente. Reforçar o ataque com a outra torre é um erro, pois o cavalo do oponente também controla essa casa. Trazer a torre para defender o cavalo atacado também não me parece certo. Então devemos tirar o cavalo do ataque da torre, principalmente se criarmos algum tipo de ameaça. Cavalo em E2 é cheque, mas a torre captura. Cavalo em H3 é interessante. Veja que o peão está cravado e não vai poder capturar o nosso cavalo, então, dando o cheque com o cavalo, vamos poder capturar a torre na sequência. Então, cavalo em H3, cheque. Rei em F1 para poder capturar o cavalo e diminuir o prejuízo. Após a captura da peça com o rei, você poderá cravar o cavalo do oponente com a torre da sétima coluna, reforçar o ataque com a outra torre, e assim ganhar mais uma peça no processo. Antes de continuarmos com esse vídeo, nós temos um apelo para vocês. Nós realmente precisamos saber o que vocês estão achando dos nossos vídeos, e precisamos que vocês comentem sobre as suas impressões sobre o nosso trabalho para que saibamos quais os rumos devemos tomar, ou até mesmo não tomar rumo nenhum, o que ocasionará no término do nosso trabalho, e com ele, o fim de nosso canal. Então se puder comentar alguma coisa nesse vídeo, por favor, o faça. Exercício 2. Essas posições com muitas peças, geralmente parecem complexas para mim. O ataque da torre do oponente me parece um erro, mas vamos às setas para analisarmos melhor. Trocar as torres não me parece uma grande vantagem. Jogar a torre na oitava fileira também ocasiona a troca das torres, e a dama fica bem posicionada na oitava, porém, a torre vai retornar atacando a dama, e vamos ter que tirar ela dali. Ou seja, nada de significante vai mudar na posição. Vamos focar na torre que nos atacou. Perceba que a peça que o protege é o bispo de casas claras, então, se eliminarmos o protetor da torre, depois poderemos capturar a torre perdendo apenas o bispo. Só para reforçar a informação, cada peça tem um valor atrelado a elas. Isso descartando o posicionamento de cada peça. O bispo vale 3, e a torre vale 5 pontos. Então, capturar o bispo com a torre, quer dizer que você tirou uma peça de 3 pontos do tabuleiro. Ao perder a torre, você perdeu 5 pontos, ou seja, você está com menos 2 pontos. E quando você captura a torre do oponente, você tira uma peça de 5 pontos, totalizando 3 pontos a seu favor. Mas uma forma mais rápida de fazer essa conta, é dizer que você sacrificou uma torre para ganhar um bispo. Exercício 3. Estamos em desvantagem material, mas acredito que, quem acompanhou o vídeo sobre os finais com torres e damas de nosso canal, vai conseguir reconhecer o mate que vamos aplicar nesse exercício. Caso você não tenha assistido a esse vídeo, nós vamos deixá-lo nos cards para você poder assistir mais tarde. Mas vamos ao exercício. Perceba que a torre impede o rei de voltar para a oitava fileira, e que o nosso rei impede o rei do adversário de sair da coluna A. Ao dar o cheque com o peão da coluna B, nós vamos chegar na mesma condição de cheque-mate que explicamos no vídeo que acabamos de citar. Peão em B5, cheque. O rei só pode ir para A5. E torre em A7, cheque-mate. Exercício 4. Temos um peão perto da promoção e uma dama muito ativa no tabuleiro. Avançar o peão para a promoção pode ocasionar no ganho da dama do oponente. Mas o oponente não é obrigado a capturar o peão. Aliás, o oponente está com o cheque-mate em uma única jogada, que é dama em G1, protegida pela torre, e o cavalo impede o nosso rei de fugir para E2. Então vamos analisar os cheques. Dama em E8, e o rei foge. Dama em D8, cheque, e atacando a torre, eliminando o risco de cheque-mate. Dama em D8, cheque. Rei em D7. Dama captura a torre.
E fim do exercício. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Exercício 5. O oponente joga o peão em F4, pensando em dar o cheque-mate com a torre em H3. Temos uma torre na segunda fileira, e temos a outra torre pronta para dar um cheque. Vamos analisar para ver qual a melhor jogada. O oponente tem duas opções para cobrir o cheque. Se cobrir de torre, ele vai perdê-la. Então ele deve cobrir com o bispo, liberando a casa de G8 para o nosso rei poder jogar. Vamos nos aproveitar da cravada do bispo, e vamos reforçar o ataque com bispo em D3, ameaçando o cheque-mate. Torre por bispo, torre por torre, e ganhamos muita vantagem material. Exercício 6. Vamos analisar primeiro o cheque com o peão. Rei em D3. Torre em H3, rei em C4. Mais uma vez, vamos usar o conhecimento do vídeo sobre finais com torre e dama. Sempre que os dois reis estiverem em oposição, ou seja, um de frente ao outro separado apenas por uma casa, um rei impede o outro de avançar. Perceba que o rei do oponente está protegendo a sua torre, então, se dermos o cheque com a torre, o rei vai ter que recuar, possibilitando assim capturarmos a torre do oponente. Exercício 7. O rei do adversário está exposto, e nossas peças estão recuadas, e longe do centro. A dama e o bispo do oponente fazem pressão em cima do bispo. Vamos tentar aliviar essa pressão com bispo em B5, cheque. O peão cobre o cheque, e a situação só piora porque agora temos mais um bispo atacado. Vamos analisar a jogada dama em A4, dando cheque, e atacando o bispo do adversário. O oponente cobriu o cheque com o bispo. Vamos capturar o bispo dele com a dama atacada, propondo a troca das duas damas. Especificamente nessa posição, além da vantagem material, você tira as principais peças do oponente do centro do tabuleiro. Para saber mais detalhes sobre essa, e muitas outras dicas importantes sobre o xadrez, nós vamos deixar nos cards uma playlist com 100 dicas para você melhorar no xadrez. Exercício 8. O peão do oponente está avançando, mas ainda não é um peão passado. Se jogarmos a dama em B8 atacando o peão de B7, não é uma boa jogada, pois o oponente pode avançar o peão, e nada acontece efetivamente. Capturar o peão com o cavalo também não é uma boa jogada, pois vamos trocar um cavalo por um peão, e essa troca não é boa. Além do mais, como dito, esse peão ainda não é um problema sério para se resolver. Olhando o posicionamento do cavalo, podemos criar uma ameaça de cheque-mate, ao mesmo tempo ameaçar a captura do peão da coluna B, e ganhando a torre na sequência. Vamos ver se isso funciona. Dama em F6, ameaçando o mate e a captura do peão. O cavalo vai para F3, impedindo a entrada da dama. Então dama por peão. O oponente fez o roque, então vamos capturar a torre. Bem, é isso. Deixe o teu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comentem aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses dois vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.